queria agradecer ao Renato Epifânio e ao Movimento Internacional Lusófono por mais uma vez estar aqui presente e participar neste congresso. Eu vou começar por dizer que, enquanto presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos na diáspora, tenho um percurso que começa, obviamente, em Moçambique e, desde sempre, há uma coisa que me ensinaram os meus familiares, foi a saber questionar tudo o que me era ensinado. E, nesse contexto, no meu percurso também de formação, as pessoas foram se interrogando sobre o que é que eu seria. Sempre que eu punha muitas questões, e ainda recentemente aconteceu, alguém me perguntou se eu era um padre da Igreja Católica. Na verdade, tenho alguma formação teológica. E uma vez que eu disse que não, então lembraram-se de dizer que sou um poeta. E os poetas, obviamente, têm, por um lado, são olhados de forma, enfim, se quiser, pejorativa, no sentido em que são demasiado românticos e não saem do seu romantismo, mas, por outro lado, podem funcionar como catalisadores da mudança. Portanto, quer uma, quer outra, eu aceito a diferença por me terem considerado padre e poeta. Queria partilhar aqui um texto que foi escrito por uma grande senhora moçambicana, ainda sob domínio português. E ela fazia um apelo num simples poema que dizia assim: abri-nos a porta, abria depressa, companheiros, que cá fora anda o medo, o frio, a fome. E há cacimba, há escuridão e nevoeiro. Somos um exército numeroso a pedir-vos compreensão, e continua fechada a porta. Nossas mãos negras, inteiriçadas de talhe grosseiro, nossas mãos de desenho rude e ansioso, já cansam de tanto bater em vão. Ai, companheiros, abandonai por momentos a mansidão estagnada do vosso comodismo ordeiro e vinde. Podeis atirar-nos também, mesmo sem vos moverdes, a chave mágica que tanto cobiçamos. Até com a humilhação do vosso desdém, nós a aceitaremos. O que importa é não nos deixarem morrer miseráveis e gelados aqui fora, na noite fria, povoada de chipóquas. O que importa é que se abra a porta. Recentemente escrevi um texto que se chama A Esperança é uma bússola sem dono. Ainda criança, ensinaram-me os ventos do sul que fraternidade não é uma palavra vã. É um sentimento sempre grato e possível, mesmo quando as paisagens circundantes são tão nebulosas, singulares e diferentes. Nem sempre o céu é cinzento. Por isso, creio que um dia o sol voltará a brilhar, sereno sobre o Vesúvio humano. Gaivotas pairarão, brancas, doidas de azul, e os marinheiros regressarão, cantando alegres melodias do futuro, navegando sobre o verde oceano da vida. E o veneno de luas antigas e horizontes longínquos deixará para sempre de me inquietar.
e velarei então pelos meus cães negros. Um dia, estou certo disso, o sol inundará novamente as ondas bravas da escuridão da vida e terá como que novas auroras e infâncias raiando para todos. Posto isto, poderei perguntar qual é o verdadeiro impacto da sociedade civil moçambicana na arena política e económica de hoje. Que papel desempenha esta mesma sociedade nas eleições democráticas ou ditas democráticas moçambicanas, multipartidárias, e na construção e desenvolvimento da jovem democracia moçambicana? A participação dos cidadãos moçambicanos não se deve restringir apenas ao ato eleitoral, mas antes, entre e após as eleições, sendo que torna-se absolutamente imprescindível criarem-se mecanismos que canalizem e administrem a participação da população por indivíduos e grupos válidos na formulação de políticas que contribuam para o bem comum. A nível económico, os cidadãos residentes no país participam ativamente a vários níveis. Já os cidadãos na diáspora, a partir do exterior, deveriam ter uma maior participação no desenvolvimento interno com o envio de receitas para o país de origem. Mas a desconfiança e suspeição política ainda existem e impedem que tal se concretize. Os dirigentes políticos com responsabilidades terão de dar provas de empenhamento e seriedade neste aspecto particular, oferecendo a mudança. Nesse sentido, acreditamos que a livre circulação de ideias é necessária e essencial à vida em sociedade. Quem o nega trai a sociedade. Aquele que lhe recusa os seus talentos e as verdades que lhe são necessárias é um membro inútil. Aquele que levanta obstáculos à livre circulação e comunicação de ideias deve ser considerado um inimigo público, um violador ímpio da ordem social, que se pretende e ambiciona, um opositor do verdadeiro desenvolvimento, um tirano que se opõe claramente à felicidade coletiva da nação. Como dizia a mãe coragem moçambicana, Noémia de Souza, em tempos idos, dia a dia o pulso à roda de tudo se aperta mais e mais. Dia a dia grades e grades se forjam, tapando o sol de toda a gente. E nós o que fizemos, o que fazemos, o que faremos? É fundamental investir na liberdade. É preciso acordar deste sono coletivo profundo, acordar e agir. É preciso despertar para o futuro que nos aguarda. Não podemos viver eternamente o presente que já devia ser passado. É preciso acabar com este fatalismo que não é. Fazer da cultura de mérito a regra geral, investir numa educação de alta qualidade, promover a cultura, apostar em parcerias para o desenvolvimento com vantagens recíprocas e promover um diálogo abrangente com todas as forças vivas da sociedade, sem excluir ninguém. Teremos, sem dúvida, de aprofundar a democracia. Mas não deveremos nunca ter uma visão fundamentalista desta. Não se pode ser inflexível e cego. É preciso pensar e repensar a democracia como modelo de legitimação do poder que não tenha que ser automaticamente um sistema multipartidário importado com eleições a 4 anos, com partidos políticos ou algo do género, que depois excluem os outros. E em relação aos outros, refiro-me
aos cidadãos independentes, apartidários, organizações sociais e os poderes seculares tradicionais locais desde sempre existentes, que não alinham no sistema montado e que não devem ser nem esquecidos nem marginalizados, mas enquadrados e potenciados. A liberdade de pensamento, de consciência, de reunião e de escolha são os remédios infalíveis para os males da nação moçambicana, ainda em construção. Só estas liberdades nos poderão esclarecer, curar dos complexos, dos preconceitos rássicos e étnicos, da xenofobia, por vezes latente, fazer desaparecer os abusos praticados, reformar maus e já velhos costumes, desenvolver a cultura do perdão, aperfeiçoar os governos, assegurar poderes, fazer florescer as ciências e a cultura, reforçar a identidade e levar os cidadãos moçambicanos à virtude. A intolerância é absurda porque não é motivada pela convicção. O mal que causa não é para ela um dever, mas um cálculo. Qualquer teoria só pode funcionar como ajuda se pudermos aprender com ela e se a pudermos usar. Por outras palavras, não é tanto uma questão de aprendizagem, mas sim uma questão de aprender a pensar teoricamente e ser profundamente acionalista. Tendo em consideração as contribuições teóricas, esperamos que os moçambicanos adotem modos aculturativos combinados, baseados na interação entre os modos da aculturação e as estratégias identitárias para a sua própria sobrevivência. Além disso, queremos igualmente que os moçambicanos não constituem, nem nunca constituíram, um grupo étnico. Então, é claro que, neste momento, fazem uso da etnicidade não só como resposta cultural às estruturas sociais, históricas, impostas em contextos e arcos de tempo diferentes pela sociedade que fazem parte, mas também como um claríssimo método psicológico para manterem um sentimento coletivo positivo relativamente à sua identidade social. Como em tempos, dizia o antropólogo moçambicano Luís Polaná, a história de um povo é a história desse povo e dos que se cruzaram com ele enquanto foi ganhando forma, caráter e sentido nacional. É isso que são os moçambicanos. É isso que é Moçambique. Tem-se verificado desde sempre e até hoje que os moçambicanos fazem esforços tremendos, conscientes, para validarem as suas narrativas identitárias e para manterem vivo o seu desejo coletivo de uma percepção positiva relativamente à sua identidade social nacional. Quase sempre o político ignora o homem, aquele homem que existe dentro de todos nós. Sabe fazer política, sabe como se faz, mas por mais extraordinário que possa parecer, não sabe que coisa é verdadeiramente a política e nunca o perguntou a si próprio. Considera, obviamente, que o sabe, visto que é um político e talvez até um político poderoso, mediático e reconhecido. Assim, empenhado em fazer prevalecer esta política sobre aquela, este projeto teórico-político sobre outro, esquece uma coisa bem mais importante, isto é, que a política não é uma mera coleção de astutos expedientes para atrair o favor das massas populares e tirá-los aos adversários políticos, expropriando, penhorando e enriquecendo, entre outros, mas sim
a nobre arte de promover o bem-estar geral de todos e de cada um, a realização eficaz da vida de todos, segundo uma completa unidade de formas humanas justas e sábias. Refletindo sobre a íntima conexão poder, miséria e corrupção, facilmente concluímos que o poder, tal como a miséria, se não mais, traz em si mesmo as origens da corrupção. O miserável não é nossa intenção generalizar, nem sequer é correto fazê-lo, pois sempre consideramos absurda e perigosa a generalização excessiva, vende a sua consciência. Conhecem-se demasiados casos e exemplos. Toda a gente os conhece. Para ser menos miserável, quando em verdade passa a sê-lo ainda mais, e o poderoso vende-se por um pouco mais de poder, quando em verdade passa a tê-lo menos, pois quase sempre se coloca na crônica dependência daquele a quem se vende, o corruptor. Com todos os povos e países do mundo e em todos os casos, ou em pelo menos quase todos, tem acontecido o mesmo desde que iniciam a curva ascendente da sua força. Por momentos, às vezes por semanas, por meses, por anos ou por séculos, continuam a subir até atingirem o cume da curva, mas depois inicia-se a dolorosa descida que é sempre inevitável. É o eterno jogo das desmedidas ambições que tem o seu arco de tempo definido e o seu contexto, o vão desejo de mandar e as consequências. Nenhum jugo é permanente nem eterno, mas os mais efêmeros são os que se baseiam na força e na mentira. Ubi solitudine faciunt, pacem appellant. Já dizia Tácito, isto é, onde fizeram um deserto, dizem que estabeleceram a paz. E eu refiro-me sobretudo ao deserto humano, ao conformismo, ao fatalismo e à rendição ao medo, como resposta aos totalitarismos mais ou menos instalados. Trata-se, se estivermos atentos, do eterno jogo da ascensão, da decadência e, finalmente, da queda. Estejamos, pois, atentos aos sinais em qualquer parte do globo. É possível escrever história mesmo sem falsear a verdade, isto é, sem a retorcer ao sabor das tendências ideológicas de cada qual ou consoante os ventos políticos dominantes, com a clara secura de quem escreve um tratado da cultura das batatas ou cenouras, sem menosprezo houve por estes deliciosos vegetais, ou ainda com o voo alto, largo e eterno que só aos poetas é permitido. Exemplos, de certo, não faltarão. A perfídia e a falta de palavra ainda se confundem com certos aspectos da vida política atual. A história é escrita pelos vencedores. De qualquer modo, o tempo e a vida ou a morte alteram qualquer conluio melhor planeado e executado. E não nos esqueçamos que já estamos no século XXI. Para terminar, citarei apenas a musa portuguesa da poesia, Sofia de Melo Briner Anderson. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. E o poeta-profeta libanês Khalil Gibran, que dizia convicto, na verdade,
falamos apenas para nós mesmos. Contudo, falamos por vezes suficientemente alto para que os outros nos consigam ouvir. Zicomo Coambir. Obrigado.